Tá, mas como que eu sei que é Deus falando comigo? Porque às vezes parece coisa da minha cabeça, será que não são as minhas emoções? Será que eu não estou confundindo as coisas? A Bíblia nos mostra lá em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Que Jesus deixa claro que quando a gente anda com Ele, quando nós temos uma intimidade com Ele, nós conseguimos saber quem Ele é. Então, quando nós temos um nível de intimidade com o Senhor, nós estamos presentes todos os dias ali, conversando com Ele, falando com Ele. Não tem como nós não percebermos a voz dEle. Não tem como nós não percebermos a sua presença. Mas vamos falar aqui alguns sinais de que é Deus falando contigo? O primeiro sinal, então, é que Deus nunca fala algo que contradiga a palavra dele. Então, se tem algo que não confere com aquilo que está escrito na Bíblia, com o caráter de Deus que está na palavra dele, provavelmente não é Deus que está falando contigo. Tudo que o Senhor fala sempre vai estar alinhado com o caráter dele, com a sua palavra, com aquilo que ele deixou no manual da vida, que é a Bíblia. Então, o primeiro passo é nós conferirmos se aquilo que nós estamos ouvindo confere ou não com aquilo que está na palavra dele. E o segundo sinal é a paz. Lá em Colossenses 3:15, diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Então, quando Deus fala, pode ser até algo desafiador, mas nós sentimos paz em fazer aquilo. Você, de repente, já pode ter passado por algum momento em que você tentou fazer algum negócio, ir para algum lugar, fazer alguma coisa, mas não tinha paz naquilo. O seu coração, a sua alma estava perturbada, você não conseguia. Parecia que tinha uma voz por trás falando assim: não faça. Você já passou por isso? Provavelmente era Deus te avisando que não era para fazer. Porque quando Ele fala, nós temos uma palavra firme em que andar. É claro que em alguns momentos Deus vai nos pedir coisas de que a nossa alma, o nosso coração não sente paz, porque é um desafio, então a gente tem medo de fazer. Mas é muito diferente de quando nós não sentimos paz de uma forma que nos perturba, de que algo parece que está errado, sabe? E o sinal que eu acho mais lindo que acontece quando é Deus falando conosco é quando nós vemos transformação. Quando nós não conseguimos continuar os mesmos, mas que as nossas atitudes mudam, o nosso comportamento muda, há um arrependimento, há uma direção diferente na nossa vida. Algo muda dentro de nós, porque Deus ele não fala só para nos informar de alguma coisa, não, mas Ele fala para que nós tenhamos transformação, para que dentro de nós a nossa vida seja transformada. E esse é um sinal que você pode ter a certeza de que é Deus sim falando contigo, quando há uma transformação, uma mudança completa. Sabe, quando Deus fala, nada continua igual. E uma das formas que eu gosto muito de ouvir Deus falar é através da palavra dele. Sabe, muitas vezes nós podemos conhecer a Bíblia inteira, já podemos ter lido ela várias vezes, mas não acontece às vezes que nós passamos por um versículo, um capítulo, uma história da Bíblia em que nós já lemos várias vezes, mas de repente aquilo te chama a atenção de uma forma diferente. De repente aquilo parece que, uau, faz um sentido extraordinário. Isso é uma revelação do céu, uma revelação de Deus. É algo que Ele está querendo dizer para você naquele momento. Essa é uma forma maravilhosa do Senhor falar conosco. Parece que o nosso coração vai sendo cheio, vai sendo transformado. E às vezes é uma palavra tão simples, mas com uma revelação tão profunda. E talvez Deus já falou com você várias vezes e você não percebeu, porque Deus ele fala de várias formas. Ele pode falar sim através da natureza, através de alguém, ele pode falar através dos seus profetas, ele pode falar através de uma ministração. E quem anda perto de Deus, quanto mais perto nós andamos dele, mais fácil vai ser de nós reconhecermos a voz dele. Eu não sei se você tem filhos ou não, mas uma das formas que Deus fala muito comigo é através do meu filho. Muitas vezes Ele traz revelação através de uma situação que acontece com ele, de algo do dia a dia, algo tão simples. Ele me mostra a revelação do amor dele através do meu filho. Ele mostra como Ele, como o Pai, nos ama tanto.
E ele faz muito essas comparações do nosso amor como mãe e pai pelos nossos filhos com o amor dele por nós, que também é um amor de pai que ama incondicionalmente. E talvez você não tenha tido um exemplo de pai na sua casa, mas que o Senhor possa renovar hoje a paternidade dentro de você. Que você possa ter Ele como seu pai amado, como seu pai querido que cuida de você, que planeja sim o melhor. Ele tem planos para a nossa vida. A palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você venha buscar mais o Senhor nesse tempo, com toda a sua alma, o seu entendimento, com todo o seu coração. E eu tenho certeza de que você vai encontrá-lo, encontrar mais revelação de quem Ele é. E a sua vida com certeza não será mais a mesma, mas será uma vida abundante. Que os seus ouvidos e que o seu coração fique sensível à voz do Senhor, porque Ele fala assim a todo momento conosco. A gente se vê no próximo vídeo.